Nessa aula nós vamos falar sobre os sistemas de cores, né? Chegou a aula sobre nós aprendermos as cores. Nós já temos usado cores, né, em algumas propriedades, como por exemplo, para a cor do texto, para a cor de fundo, para a borda, mas nós só até então estamos usando os nomes das cores. Então, para a gente avançar, né, nesse tópico, vamos falar um pouquinho das cores e nessa aula especificamente a gente vai falar sobre um dos sistemas, que é o sistema RGB, tá? Bom, para iniciar, antes de falar exatamente dos sistemas RGBs, eu vou apresentar quais são os sistemas que existem. Então, quando a gente vai usar as cores, nós temos algumas opções, ok? A primeira delas é pelo nome, como nós já estávamos usando, o nome em inglês. Depois nós temos a opção de usar o RGB e o RGBA, que é uma variação do RGB. Também o sistema X, que é na verdade uma variação do sistema RGB também, tá? E o sistema HSL e o HSLA, que é uma variação do mesmo, e sendo esses um pouco diferente do que nós estamos habituados. Bom, vamos um por vez, né, compreender cada um desses modelos. Nessa aula falaremos sobre o modelo RGB em particular, tá bom? Bom, mas antes de ir para o RGB, propriamente falando, eu gostaria de falar do nome das cores. Existe vamos dizer assim, no CSS, 140 cores nomeadas. Então, se a gente quiser, é possível saber o nome, é possível usar as cores a partir dos seus nomes. Eu trouxe aqui dois links, um com o nome das cores todas e outro com as cores agrupadas, tá? A partir de um elemento. Vamos pegar o primeiro deles aqui, que é o nome das cores suportadas por todos os navegadores. E aí começa, né? Claro que nós não vamos decorar todos esses nomes, mas tem alguns nomes interessantes, são cores interessantes. E depois a gente já vai ver que junto com a cor, nós temos também um código. Esse já é um dos sistemas de cor, mas nós já vamos explicar como que esse sistema funciona. É interessante aqui que das 140 cores disponíveis, ó, nós temos as principais, né, que nós já conhecemos, brown, blue, e alguns nomes interessantes. Tem essa crimson aqui, eu acho bonita, ciano, dark green e dark blue. Então, existem alguns padrões, né? Então, por exemplo, eu tenho várias cores. Se eu colocar o dark na frente, eu tenho uma outra cor. Se eu colocar o light, eu tenho outra cor. E assim por diante, tá? Ó, magenta, dark orange, dark red e assim vai. Um conjunto de cores aqui. Acho que elas estão em ordem alfabética, né? Os light, ó, light blue, light coral, light ciano, light gray, light green, certo? Então a gente coloca o light na frente do nome da cor e nós temos então uma nova cor. É, eventualmente saber o nome de algumas dessas cores ajuda aí no dia a dia, no trabalho, né? Eu sei o nome das principais só, que são as cores primárias, né, vamos dizer assim. Mas tudo bem. Uma segunda opção, que é o segundo link, permite a gente ver as cores agrupadas. Isso aqui talvez seja até mais interessante da gente ver. Ó, o nome das cores agrupadas pelo grupo de cores, né? Então ele vem aqui, as cores do rosa. Eu tenho pink, light pink, hot pink, deep pink. E veja que ele vai trazer aqui os códigos já em X, que é o sistema que também nós vamos aprender. Tá? Vou tentar explicar qual é a dinâmica desse sistema. No início ele pode parecer confuso, mas na vez que a gente entende a dinâmica desse sistema, nós vamos ver que ele é bem prático. No dia a dia, o modelo X é o modelo mais utilizado. Se a gente pegar depois no site e olhar o código-fonte, a gente vai ver que esse normalmente é o padrão adotado pelos sistemas. Mas enfim, aqui são as cores pelos grupos de cores, então vale a pena dar uma olhada, eventualmente ver qual cor, ó, os verdes, a quantidade de verde, tem bastante verde, né? Tem os azuis, cianos e assim por diante, ok? Bom, mas nós não vamos ficar aqui falando do nome das cores, a gente vai para o sistema RGB. O sistema RGB, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas todos os dispositivos eletrônicos que têm tela normalmente são baseados no modelo RGB. E RGB significa Red, Green e Blue, que é na verdade vermelho, verde e azul, certo? Então essas são as cores, e aí a partir dessas cores e das suas combinações nós conseguimos formar todas as demais cores do que a gente tem disponível, certo? Então, a ideia aqui é que a gente vai ter uma intensidade de cor vermelha, uma intensidade de cor verde e uma intensidade de cor azul.
A partir dessas intensidades a gente forma as cores que nós desejamos. Então vamos trazer aqui uma ilustração. Cada cor vai corresponder a um número entre 0 e 255, onde 0 é a ausência completa da cor e 255 será a presença completa da cor. Então, por exemplo, diante desse cenário, se eu desejo uma cor vermelha, então apenas vermelho, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a presença completa da cor vermelha, 255, e aí eu vou ter a ausência completa das outras duas cores. Então, se eu não tenho nada de verde, nada de azul e 100% de vermelho, então eu passo a ter o vermelho. Se eu faço a mesma coisa com o verde, tenho o verde. A mesma coisa com o azul, eu tenho o azul e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, o amarelo. E como que a gente faz o amarelo? Bom, o amarelo é a junção do verde com o vermelho. Então, se eu juntar o verde e o vermelho, eu vou ter o amarelo. E aí, se eu coloco 255, 255, então eu tenho o amarelo. A gente tem algumas cores especiais, por exemplo, o preto, que vai ser o 000, que seja a ausência de todas as cores vai nos gerar o preto, e a presença de todas as cores vai nos gerar o branco, certo? Então, quando a gente colocar o branco é 255, 255, 255. Tem aqui o simulador das cores, né? Vou trazer para a gente ver. Esse simulador, ele tem esse mixer aqui que permite a gente fazer a junção para ver as cores que nós queremos. Então, diante disso, a gente vai definir RGB e aí a gente coloca, eu quero colocar 0 de vermelho, quero colocar 100 de preto, de verde e quero colocar um pouco de azul. Aí ele vai ficando azulado, mas se eu for tirando o azul, ele vai ficando verde, certo? Bom, se eu subir o azul e subir o verde, eu vou ter um ciano aqui, alguma coisa muito perto disso, certo? Se eu colocar o vermelho, vai ficando branco até chegar no 100% branco. Mas se eu for colocando, tirar o vermelho, aí a gente pode fazer as combinações. O roxo. O roxo ele vai ser o vermelho, o rosa, um pouco de vermelho e um pouco de azul. Eu vou tendo os roxos. Aí se eu coloco bastante azul e bastante vermelho, eu tenho, vai ficando mais rosa, ok? Então, a partir da combinação desses três componentes de cores, a gente forma todas as cores do nosso interesse, certo? O amarelo, como eu mencionei, ele vai ser 100%, a gente pode, né? 100% do vermelho, 100% do verde e 0 do azul. Mas eu posso diminuir a tonalidade do amarelo de acordo com a dosagem. Se eu deixo mais vermelho, ele vai ficando laranja. Se eu deixo menos vermelho, ele vai ficando mais verde, certo? Porque o amarelo vai transitar nessa região, né, do verde com o vermelho. Aí depende da tonalidade que a gente quer, ok? Então essas são as combinações do RGB. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos para ilustrar isso mais, mostrar na prática como que a gente vai definir então as cores a partir desse sistema. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o sistema. Uma variação do sistema RGB é o sistema RGBA, onde a gente coloca, além do red, do green e do blue, ou seja, do vermelho, do verde e do azul, nós temos uma quarta camada, que a gente vai especificar a opacidade da cor, certo? Que é o canal alfa. E o canal alfa, a gente pode também chama de canal de transparência, e ele vai variar entre 0 e 1, onde 0 é completamente transparente, ou seja, e 1 é completamente sem transparência, com toda a opacidade possível. Isso permite a gente fazer, isso vai agregar para nós o que? A transparência, sendo a transparência uma propriedade que nos permite ver a cor de baixo, certo? Ou o que tem abaixo daquele elemento. Então, se a gente pegar o simulador aqui do RGBA, deixa eu pegar aqui, ele vai mostrar, né, antes, nesse próprio simulador, que tem um link no slide, a gente vai ver o mixer aqui e ele vai mostrar alguns exemplos, né? Então, o vermelho, como que faz, o azul, como faz, esse verde específico, esse rosa, esse roxo e assim por diante, quais são as combinações que geraram essas cores, ok? Uma coisa que eu não tinha comentado, né, vou mostrar aqui no simulador, é que, se a gente tem o 000, é o preto, e se nós temos o 100% de todos, 255 é o branco, toda vez que a gente tiver cores iguais aqui, tonalidades iguais nas camadas RGB, a gente vai ter o cinza. Então, se eu colocar, por exemplo,
160, 160. Vou colocar tudo 160 aqui, vou colocar perto pelo menos, não precisa ser exatamente igual. Mas se eu colocar 160, 160 e 160, começa a ter cinza, certo? E aí, quanto mais perto do branco os três números são, mais claro é o meu cinza. Então, se eu chegar aqui no 229, eu vou ter um 229, 229. Então, eu tenho um cinza claro. Se esse cinza está mais perto do preto, então eu tenho um cinza mais escuro. Tudo bem? Então, essa é uma outra característica também, ó. Aqui está quase preto já, né? Ó, se a gente olhar aqui, ó, veja, 60, 60, 60, é esse cinza, um cinza bem escuro. 90, 90, 90, já é um cinza menos escuro. 120, 120, menos, e assim por diante. 180, 210, 240. Então, depende do quão perto do branco ou do preto tá para a gente fazer um cinza mais forte ou um cinza mais escuro. Tudo bem? E aí a gente vai ver o RGBA, que tem a camada alfa, sendo a camada alfa um número que varia entre 0 e 1, ok? E aí a partir disso, então o RGB continua da mesma forma, e aí à medida que eu coloco alfa, eu vou colocando a cor mais intensa ou a cor menos intensa. Se eu colocar 100%, veja que daí eu consigo controlar, ó, esse elemento aqui. Se eu tiver uma imagem de fundo, por exemplo, e a minha camada de transparência vai me permitir ver mais ou ver menos essa imagem de fundo, certo? Se for uma cor, a gente não vai conseguir ver muito bem porque isso vai sobrescrever e vai transformar numa outra cor. Por exemplo, aqui como a cor de fundo é um branco, então na medida que a gente coloca 100% opaco, a gente vai ver o branco, certo? Quando eu fechar tudo, sem opacidade nenhuma, com 100% opaco no caso, e aí então a gente vai ver só a cor, tá bom? Então depende da camada alfa que a gente deseja aqui colocar, mas isso aqui só vai fazer mais sentido, o RGBA, se a gente tiver alguma imagem de fundo, como é o caso aqui. Então veja aqui, ó, com 0% de opacidade, ou seja, eu tenho 100% de transparência. E aí eu vou aumentando, 20%, 0.2 é 20%, 0.4 é 40%, 0.6 é 60%, 0.8 é 80%. Veja que já está mais difícil ver os quadriculados abaixo desse elemento. E por fim, 1, que seria 100% opaco, ou seja, eu só vejo a cor sem nenhuma variação de transparência, ok? E por fim, para encerrar esse assunto, nós temos o modelo X, certo? Sendo esse modelo X um modelo RGB, só que agora, ao invés de usar os números de 0 a 256, eles vão usar uma sequência de valores, no caso 2 dígitos, sendo esses dígitos valores que vão de 0 a F. Então imagina o seguinte, vamos fazer sendo esse o modelo mais utilizado, certo, gente? Então por isso que eu acho que é importante a gente pegar um pouco aqui e fazer alguns testes com relação ao hexadecimal principalmente. Bom, como que funciona o hexadecimal? Na nossa mão nós temos 10 dedos, então nós contamos de 0 a... temos a opção, né, de contar até 10, sendo 10 a junção do 1 e o 0. Mas vamos começar do 0, então temos 0, o 1, o 2 e vai o 9. Quando chega no 10, no sistema nosso que a gente utiliza, que é chamado de sistema decimal, quando ele chega no 9, o 9 é o último dígito que eu tenho disponível. Então quando eu chego no 10, no próximo dígito, eu começo novamente a minha sequência, colocando 1 na frente. Eu começo com 1, coloco 0, depois 1, 2, 3, 4 e 5 e assim sucessivamente. Quando eu chegar no 9, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu elemento, vai passar a ser o meu primeiro elemento, vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 2. E assim sucessivamente. Agora, no sistema hexadecimal, que é o sistema utilizado, que a gente vai usar, quando chega no 9, o próximo valor é o A. E depois vem o B, e depois vem o C, e depois vem o D, e depois vem o E, e depois vem o F. Então ele vai parar aqui no F. Com isso, ele forma 16 valores. Se a gente contar do 0 até o F, dá 16 valores diferentes. Só que ele usa o A porque ele não quer colocar 2 dígitos. Ele quer ainda manter com um único dígito. Depois ele vai para o B, depois ele vai para o C e para o D. Então assim, o que vai acontecer? A gente vai ter um sistema que ele vai fazer da seguinte forma. Quando ele chegar no F, é como se eu tivesse chegando no 9. Então,
depois quando eu chego no 9, o que eu faço? Eu aumento 1 e começo a contagem de novo. Então, depois que eu chegar no F, o próximo número é o 1 e o 0. E aí eu começo de novo. 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Vou até um 9. Quando eu chego no 9, ele faz um A, depois um B, depois um C, um D, um E, um F. E aí quando eu chego no F novamente, o que eu faço? Eu reinicio o processo. Ou seja, eu vou para o 2 e começo novamente. 2, 0, 2, 1, 2, 2. E assim vai indo. E aí ele vai chegar no 9. 9A, 9,0, 9,1, 9,2, aí ele vai fazer 9, 9,9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F. Quando ele chegar no 9F, o que ele vai fazer? Ele vai para o próximo. Quem é o próximo? É o A. Então aí a gente começa no A0 e assim sucessivamente. E aí nós temos uma quantidade de valores que são, se a gente for mapear, vai ser do 0 ao 255, como a gente tinha no RGB. Então a gente mapeia esse elemento por 2 dígitos hexadecimais. Então é mapeável. Se eu pegar o 0, eu consigo, eu mapeio para 00. Se eu pegar o 255, eu mapeio para FF. Ok? Então a partir de 2 símbolos em hexadecimal, eu consigo representar um valor que vai de 0 a 256. E aí o modelo em hexadecimal, que é esse modelo mais utilizado, ele vai usar o jogo da velha, o símbolo de jogo da velha, o sustenido, e vai colocar 2 dígitos em hexadecimal para representar o vermelho, 2 dígitos em hexadecimal para representar o verde e 2 dígitos em hexadecimal para representar o azul, ou apenas um dígito para representar cada um desses elementos. E a partir daí, nós temos então a possibilidade de formar qualquer cor, igual a gente tinha no modelo RGB. Só que agora, ao invés de usar os números de 0 a 255, a gente vai usar os códigos hexadecimais. Então, se eu desejo o preto, o que eu tenho? O 00, 0000, porque eu tenho os 2 primeiros dígitos para o R, os dois próximos dígitos para o G e os 2 próximos dígitos para o Blue. Beleza? Bom, feito isso, se eu quero o branco, vai ser FF, FF, FF. E aí seria o máximo de branco que eu tenho. Se eu zero um deles, por exemplo, FF, FF, 00, eu tenho o amarelo. Se eu aumento o azul e o verde e tiro o vermelho, eu tenho o ciano. E assim a gente vai fazendo, como a gente estava vendo lá no modelo RGB. Ó. Se eu deixar o vermelho e o azul, eu vou ter o rosa. Se eu for tirar um pouco do vermelho e deixar o azul, eu vou tendo o roxo, certo? Conforme eu vou tirando, vai ficando mais roxo. E assim sucessivamente. E aí nós temos esses cores aqui, esses códigos de cores que vão definir, então, as cores a partir desse modelo em hexadecimal. Lembrando que o cinza, eles vão ser sempre todos os dígitos iguais. Então, se eu tenho todos os dígitos iguais, eu vou ter o cinza. 42, 42, 42. Vamos ver se eu consigo deixar no 42. Ah, não consigo, mas... deixei. Então, ele tem um cinza. E quanto mais perto do zero, mais escuro é o meu cinza. Quanto mais perto do FF, mais claro é o meu cinza. Ok? Bom, então diante disso, a única questão e a limitação desse modelo é que ele não permite a camada alfa. Mas na prática a gente acaba não utilizando muito a camada alfa. Então não seria um problema para nós, certo? Vamos fazer um exemplo aqui agora para ilustrar isso então, e para a gente ver se fixou. E seria interessante que vocês depois fizessem alguns testes, ok? Então eu vou criar aqui um div, vou definir um tamanho para o meu div aqui, só para a gente poder... eu criei um div, vou colocar um ABC aqui, só para ter algum texto, e aí eu vou definir um tamanho para ele, certo? O widget, vamos colocar aqui que ele vai ter 300 pixels, e um height, agora que a gente já aprendeu as propriedades, também vão ter 300 pixels. Ótimo. Agora a gente vai definir, então, uma das coisas que a gente pode definir é a cor, né? É a cor de fundo, background color. E agora nós podemos usar não mais o nome das cores, mas agora a gente tem a possibilidade de usar os códigos, seja em RGB ou em hexadecimal, tá? Então vamos começar com o RGB aqui. Vamos colocar o RGB e aí a gente define qual é a quantidade de vermelho, qual é a quantidade de verde, qual é a quantidade de azul. Lembrando que vai de 0 a 255. Vamos fazer aqui chutar alguns valores aqui. 125, 23, 22 e 108.
certo? E aí eu tenho esse roxo aqui, ou alguma coisa perto a isso. Se eu colocar 222 aqui, a gente vai ter um verde mais claro, certo? E aí é possível ir brincando com as cores para formar a cor que a gente deseja. Isso no padrão RGB. Normalmente, as cores elas são representadas usando o modelo em hexadecimal. Tá? Então, se eu quisesse essa cor aqui em hexadecimal, eu ia ter, vamos ver se eu estou bom de cálculo aqui. Essa cor aqui, eu sei que o R vai ser um 123, isso aqui deve ser alguma coisa intermediária, sei lá, um 99. E aí, então eu colocaria 99 para representar o meu R. Agora eu vou colocar 2 dígitos para representar o meu verde, certo? Veja que o verde é maior do que o vermelho. Então, ó, 222 e aqui é 123. Então aqui eu vou colocar um F0. E o meu 108 é menor do que o 123 aqui. Então eu teria, sei lá, um 8A, sei lá. Vamos ver se eu cheguei perto. Ó, isso aqui era a cor antes. Vamos fazer as duas cores aqui para ver se eu cheguei perto ou não. Se eu fizer aqui uma cor, vou fazer um P aqui, só para ver a diferença. P barra P, XYZ. E aí eu coloco o P e coloco o meu RGB aqui, ó, Background Color. Vamos ver quão perto eu cheguei, ó. Ficou um pouquinho mais escuro, né? Se eu colocar um tamanho para esse elemento aqui também, vamos pegar as mesmas, definir uns tamanhos aqui pro P. Então, ó, olha, um pouquinho mais escuro ficou aqui. Eu não sei o que eu teria que mexer aqui para ficar mais escuro. Talvez esse aqui ficou muito forte, né? Talvez eu teria que colocar um C aqui, vamos ver. Não é esse o caminho, eu não faço ideia. Mas veja que veja que a gente pode ir brincando, tá? Então vocês podem pegar, eu sugiro que vocês façam isso, inclusive, que vocês criem um arquivo CSS, coloquem ali um código de cor e comece a brincar um pouquinho com essas propriedades, definindo em RGB, definindo em hexadecimal. E se eu quiser usar o RGBA aqui também, ó, basta colocar um A aqui e definir qual é a cor que eu quero. Por exemplo, 50%, vou colocar um 0,5 aqui, ele vai ter uma opacidade de 50%. Isso aqui faria sentido quando a gente começar a trabalhar com sobreposição, também vai fazer sentido quando a gente começar a colocar sobreposição de elementos um sobre o outro, e aí a cor, se eu tiver um texto, se eu tiver alguma coisa, pode ser que faça sentido também a apresentação dessas cores com uma camada alfa, ok? Bom, então essa é a nossa primeira aula sobre cores. Agora a gente não precisa mais ficar apenas usando o nome das cores. A gente pode tentar fazer um mix de cores e é legal brincar com essas cores, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre um outro sistema de cor que ele muda um pouco a forma como a gente pensa nas cores.